Controle de aproximação. Bem, já vimos os serviços da torre de controle e agora vamos ver os serviços de controle de aproximação, Approach Control, que é prestado pelos apps ou controles, como são assim chamados via rádio nas suas áreas de jurisdição, CTRs e TMAs. Atualmente no Brasil, existem cerca de 38 destas áreas terminais, a cargo, portanto, de 38 apps, alguns dos quais, devido ao razoável número de tráfegos existentes, ou mesmo até por questões operacionais, possuem equipamento de radar para apoiar suas áreas. Normalmente, as instalações de uma app estão localizadas no centro de uma área terminal ou CTR, possuindo daí um contato direto com as principais torres de controle desta área, principalmente com a torre situada no mesmo aeroporto ou aeródromo central da área. Em algumas localidades, os serviços de controle de aproximação são exercidos pela própria torre de controle do aeródromo central, que acumula assim as funções de torre e app. Os serviços prestados pelo controle de aproximação são dedicados especialmente aos voos IFR que evoluem nas áreas de jurisdição dos apps. Os voos IFR recebem o serviço de controle de tráfego aéreo, Air Traffic Control, ou mais especificamente denominado de controle de aproximação. Recebem também serviço de informação de voo e o serviço de alerta. Os voos visuais, por sua vez, recebem normalmente e somente os serviços de informação de voo e serviço de alerta. Aeronaves em voo visual, antes de ingressarem em áreas terminais ou CTRs de classe Bravo, Charlie ou Delta, devem possuir autorização do respectivo controle de aproximação. Esta autorização pode ser conseguida via fonia ou, antes da decolagem, mediante uma autorização prévia de um plano de voo, obtida no aeródromo de partida. Nos espaços aéreos de classe Eco, já são permitidos, mediante, é claro, um acordo prévio, voos de aeronaves sem rádio. Se por acaso a aeronave possuir rádio, claro, o contato com o app será obrigatório. Se uma aeronave entrar em uma área terminal e não conseguir contato com o app desta área, deve procurar contato imediatamente com outros órgãos de serviço ou de controle, e na seguinte ordem. Chamar a torre do aeródromo principal. É geralmente a torre situada no centro da área terminal. Ou chamar a torre de um outro aeródromo, desde que localizado dentro dos limites daquela área terminal. Ou mesmo chamar o ACC, desde que localizado naquela terminal. Ou seja, valem para as terminais de Brasília, Recife, Curitiba e, finalmente, a terminal de Manaus, o centro amazônico. Podemos dizer que a missão básica de um app, ou controle de aproximação, é controlar voos por instrumentos, basicamente, separando-os pelas diferentes altitudes. A altitude vertical mínima vai ser de 1000 pés, ou através de rotas diferentes, ou até conduzindo-os por serviço radar desde o limite de suas áreas de jurisdição, que são as CTRs e terminais, até que estas aeronaves possam prosseguir
para uma aproximação IFR com segurança e prossigam no procedimento IFR até o pouso, ou até que essas aeronaves possam prosseguir, segundo as regras de voo visual, as aproximações seguras para o seu destino. Sempre que houver necessidade, os controles de aproximação podem propor manobras evasivas para os voos visuais, para que estes possam ser separados tanto dos voos visuais como de outros voos IFR conhecidos. Esta sugestão, no caso, não implica em que o app está assumindo o controle visual do voo, pois voo visual não tem direito a este tipo de serviço de controle de aproximação, exceto, é claro, em áreas Bravo ou áreas Charlie. Como informação final, voando em áreas terminais ou em CTRs, no nível 100 ou abaixo, qualquer aeronave em voo visual ou voo por instrumentos não poderá voar com velocidade acima de 250 nós. Em uma área terminal ou CTR poderão ocorrer 3 tipos de voos visuais: o voo visual diurno, o voo visual noturno e o voo visual especial. Estes voos devem preencher um formulário chamado Formulário de Notificação de Voo e serão mencionados como voos realizados dentro dos limites da ATZ, CTR ou da TMA. Caso não existam essas áreas, dentro de um limite máximo de 27 milhas ou 50 quilômetros do aeródromo de partida. Os requisitos para a realização de um voo visual em ATZ, CTR ou TMA são: para os voos, visual diurno, visibilidade de 5 km e teto nos aeródromos de 450 metros. Para o voo visual noturno, os aeródromos devem possuir visibilidade de 5 km, teto de 450 metros ou 1.500 pés, farol rotativo de aeródromo e deve estar em funcionamento. Balizamento de pista, ou seja, aquela iluminação lateral da pista. Indicador de vento iluminado, ou, na falta disto, um órgão de serviço ou de controle de tráfego aéreo que possa pelo menos informar os valores de vento. Já para o voo visual especial, é um voo controlado e deve ser autorizado por um app ou por uma torre com funções de app. É realizado dentro de uma CTR ou terminal em condições meteorológicas abaixo das condições normais, ou seja, visibilidade de 3.000 metros ou o valor constante numa carta de subida por instrumentos, o que for maior, e o teto de 300 metros ou 1.000 pés. As aeronaves em voo visual especial devem possuir equipamento de rádio obrigatório para estabelecer comunicações com os órgãos ATC da área e voar somente no período diurno. Chamamos de autonomia a quantidade mínima de combustível nos tanques para se cumprir um determinado voo. E para se realizar um voo visual em ATZ, CTR ou TMA, a autonomia mínima deverá ser o tempo estimado de voo e mais 45 minutos de reserva. Ou seja, de A para B mais 45 minutos. Como informação final, algumas áreas terminais possuem rotas especiais de circulação, são chamadas de corredores visuais. No caso, as terminais de São Paulo e Rio de Janeiro atualmente são assim. Estas rotas pretendem orientar o fluxo de voos visuais através de rumos e altitudes pré-estabelecidas.
para não haver conflito dos voos visuais com os voos por instrumentos. A largura nominal desses corredores visuais é de geralmente 3 km. Vamos falar agora no Centro de Controle de Área ACC ou Area Control Center. A sigla é ACC e o mesmo é o responsável pelos serviços aos tráfegos que voam além dos limites laterais de áreas como as terminais ou além das CTRs. O indicativo de chamada de um ACC pela fonia será centro, seguido do nome de sua localização. Por exemplo, Centro Brasília, Centro Curitiba, Centro Recife e, finalmente, Centro Amazônico. Todos os centros hoje em dia estão equipados com radar para melhor visualização e controle de alvos nas aerovias e na respectiva FIR de sua jurisdição. Eles são conhecidos também pelos nomes de Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Espaço Aéreo ou SINDACTAS. Há bem pouco tempo, 3 ACCs, Recife, Belém e Porto Velho, foram integrados pelo projeto chamado SIVAM, Sistema de Integração e Vigilância da Amazônia. Partes de suas áreas foram distribuídas pelos ACCs Amazônico e o ACC de Curitiba. As comunicações telefônicas de caráter operacional de um ACC recebem apoio de retransmissoras de micro-ondas e as comunicações de rádio são irradiadas através de antenas repetidoras, estrategicamente posicionadas, a fim de promover alcance necessário em toda a região coberta pelo ACC. Sempre que houver falha de comunicações rádio entre uma aeronave e um ACC, o ACC enviará todos os recursos disponíveis na tentativa de comunicar-se com a aeronave, podendo até mesmo veicular mensagens através de antenas de VOR, caso suspeite que a aeronave possa receber estas transmissões. Ou, se for através do radar, poderá também determinar que a aeronave faça manobras a fim de poder visualizar o cumprimento destas manobras na tela do radar. Uma outra alternativa que o ACC dispõe é efetuar uma transmissão in blind, ou transmissão às cegas, para o tráfego considerado. Muito embora, é claro, não se espere resposta da aeronave. Existem também as transmissões em pontes, ou seja, é solicitada a uma aeronave naquela área que faça uma retransmissão para outra aeronave, pois esta talvez esteja fora de alcance, voando em altitude muito baixa e talvez não consiga receber a transmissão. As aeronaves que estiverem realmente com falhas de comunicação rádio e se estiverem equipadas com transponder, devem acionar o código 7600. Ainda no procedimento de falha de comunicações, e se for realmente constatado que a aeronave em voo visual acionou o código 7600 ou, após várias tentativas, o órgão de tráfego aéreo não obtiver contato com a aeronave, espera-se que a aeronave execute o seguinte procedimento enquanto é deixada a rota livre à sua frente. Mantenha o voo em condições visuais, ou seja, a reunião de visibilidade mínima à frente, distância lateral mínima das nuvens ou de outras formações de opacidade equivalente, e distância vertical das nuvens mínimas regulamentares.
Espera-se ainda que a aeronave prossiga o pouso no aeródromo mais próximo, que esteja praticável e utilizável, e reporte o pouso pelo meio mais rápido possível para a unidade de controle de tráfego aéreo mais próxima, através de telefone ou fax, por exemplo. Durante a progressão de um voo visual em rota para o ACC, é necessário que seja feita uma mensagem de posição. Mensagem de posição é um reporte ou notificação de um ponto significativo desta rota. O conteúdo de uma mensagem de posição é o seguinte: identificação da aeronave, é claro, após ter chamado o órgão de serviço de tráfego aéreo pertinente. Posição de sobrevoo. Esta posição pode corresponder ao fixo, rádio auxílio sobrevoado ou até a região sobrevoada. Hora, podendo ser mencionado apenas os minutos dessa hora. Nível de voo ou altitude. Isto é, se um voo é conduzido em QNE, reportará nível de voo. Em QNH, é claro, vai reportar altitudes. Próxima posição e o seu estimado. Nome do fixo, rádio auxílio ou região a sobrevoar e a hora estimada de sobrevoo. Um exemplo: Centro Curitiba, Papatango, Juliette, Golfe, Papá. Posição Uber aos 12, nível 090, estimando prego aos 38. Um voo visual realizado além dos limites de uma CTR ou de uma TMA, ou um voo realizado além de 27 milhas náuticas de raio ou 50 km de um aeródromo, caso não existam CTR ou TMA, serão considerados como voo visual em rota. Estes voos sendo realizados em FIR ou em aerovias que são áreas do ACC. Este voo pode ser visual diurno em rota, visibilidade de 5 km e teto de 450 metros ou 1.500 pés nos aeródromos de partida A, aeródromos de destino B e aeródromos de alternativa C. O voo visual noturno em rota também é possível. As mesmas exigências feitas para o voo visual noturno em ATZ, CTR ou terminal são válidas, além de que o piloto deva ser habilitado para o voo IFR e que sua aeronave esteja homologada para o voo instrumentos também. Durante os voos em rota, a separação mínima entre tráfegos controlados, na maioria os IFR, será de 1.000 pés na vertical. E já entre os voos visuais e os voos IFR, será no mínimo de 500 pés. O ajuste de altímetro usado durante um voo visual em rota é geralmente o QNE, 1013.2 hectopascal. Para realizar um voo visual em rota, nenhum piloto pode começar este voo a menos que as condições de vento no aeródromo de partida e de destino e também as condições meteorológicas sejam conhecidas e haja combustível suficiente para se voar até o local previsto de primeiro pouso e, assumindo um consumo normal de cruzeiro, voar mais pelo menos 45 minutos de voo. Ou seja, A mais B mais 45.
O quarto e último órgão de serviço de tráfego aéreo é conhecido como AFIS. É o Serviço de Informação de Voo de Aeródromo, que existe em locais desprovidos de torre de controle e que não dispõem de controle de tráfego aéreo, portanto. A coordenação de tráfego local é feita por uma estação de telecomunicações aeronáuticas, que pode ser contratada ou pertencente diretamente ao DCEA. Nestes locais, onde o indicativo de localidade começará pelas letras Sierra Bravo, frequências distintas asseguram a condução eficiente do tráfego aéreo nas imediações daquele local. O AFIS será identificado por rádio quando contatado via fonia. A sua atuação está no espaço aéreo inferior, ou seja, até o nível 245 inclusive, e num raio de 27 milhas náuticas de distância do aeródromo onde está sediada a estação. O Serviço de Informação de Voo de Aeródromo, AFIS, é responsável pela divulgação de NOTAM e de METAR de localidades selecionadas, funcionando como se fosse uma sala AIS. E mantém também informações através do rádio para as aeronaves sobre a direção e velocidade do vento, incluindo variações significativas, informações essas que permitirão ao piloto selecionar a melhor pista para a operação. Informarão também o ajuste de altímetro arredondado para o hectopascal inferior mais próximo. Informarão também a temperatura do ar na pista. A visibilidade será informada e condições meteorológicas das áreas de decolagem e subida ou das áreas de aproximação. Tráfegos conhecidos serão informados e a cabeceira que estão utilizando, a fim de que seja coordenada a sequência de operações para uma mesma pista. Existem localidades no Brasil onde o AFIS também exerce a função de controle de aproximação. Nessas localidades é vedado, ou seja, é proibido o pouso de aeronaves sem rádio, ou com rádio inoperante, exceto alguns casos, como voos de translado de aeronaves sem rádio mediante combinação prévia antes da decolagem, voos de aeronaves agrícolas, ou voos de planadores ou de aeronaves sem rádios pertencentes mesmo ao aeroclube local. É responsabilidade do piloto em comando, quando operando em aeródromo sede de AFIS, reportar as seguintes informações: a pista que selecionou para a sua operação, antes da entrada no circuito de tráfego e também antes de iniciar o táxi para a decolagem. As posições críticas que já foram vistas no caso da torre de controle e ao ingressar na pista ou livrá-la, ou as trajetórias de um circuito de tráfego, perna do vento, perna base e assim por diante. Também deverá reportar a situação do respectivo trem de pouso, baixado e travado, quando a aeronave se encontrar pelo menos na perna base do circuito visual de tráfego. O AFIS também é responsável em gerenciar as horas de pouso e decolagem. Como informação final sobre o AFIS, é importante que os pilotos relatem suas posições antes da chegada ou durante a movimentação no pátio e no solo de um aeródromo para a saída, com o máximo de detalhes possível. Assim, uma marcação magnética conhecida, uma cidade ou pontos da cidade, pontos pitorescos conhecidos antes da chegada ou após a saída, o setor de aproximação, norte, o sul, este, oeste, distância ou tempo para a chegada.
e também que reportem claramente suas intenções para o ingresso no circuito, pois isto ajuda bastante os outros tráfegos nas proximidades e na mesma frequência. Vamos ver o emprego do radar utilizado nos serviços de tráfego aéreo. A visualização e coordenação de aeronaves através do radar, é claro, traz bastante benefício para o tráfego aéreo no que diz respeito à separação, sequenciamento e à segurança. Praticamente quase que a totalidade do espaço aéreo brasileiro já se encontra gerenciada por serviços através do emprego radar. Repetidoras de antenas, estrategicamente posicionadas em várias regiões, fornecem visualização de alvos primários, que corresponde à estrutura da aeronave, e alvos secundários, nós vamos chamar de transponder, como um poderoso auxílio à navegação aérea. Existem dois tipos de serviço radar. O serviço de vigilância radar, que consiste na pura observação de deslocamento de alvos na tela, enquanto que o controlador de voo assessora nas informações e nos desvios de rotas. Existe também o serviço de vetoração radar, onde o controlador de voo determina que aeronaves cumpram com proas e altitudes, cuidando assim de sua navegação. Aeronaves que estiverem em voo visual terão direito basicamente ao serviço de vigilância radar, uma vez que em voo visual a navegação estará sempre a cargo do piloto. O serviço de vetoração radar também poderá ser prestado a uma aeronave em voo visual, mas num caso de muita necessidade. Vamos supor a aeronave perdida ou a aeronave que esteja enfrentando condições meteorológicas desfavoráveis e que precise de uma ajuda para poder livrar as formações. São dois tipos de alvos que são exibidos em uma tela radar. O alvo primário é o retorno da estrutura de uma aeronave ou um objeto móvel no espaço, desde que tenha um tamanho significativo para ser captado. Podem ser balões juninos, ou pode ser nuvens cumulus-nimbus, por exemplo. O alvo secundário diz respeito ao transponder de bordo. Este alvo secundário, ou transponder, emite através de pulsos chamados de modos de operação, que serão analisados pelo computador ligado ao radar e transmitidos para a tela. Temos dois modos de operação basicamente utilizados. O modo alfa, que quando acionado no equipamento vai transmitir apenas os códigos ou dígitos alocados ao equipamento. O modo Charlie, que quando acionado irá informar a altitude da aeronave. Existem também modos Bravo e Delta, ou seja, Alfa, Bravo, Charlie e Delta, só que os modos Alfa e Charlie é que são empregados hoje largamente. Em algumas áreas terminais no Brasil, equipadas com radar, é obrigatório que aeronaves possuam um transponder com pelo menos um modo alfa, enquanto que algumas outras terminais de maior movimento exigem também que a aeronave esteja equipada com modo Charlie. O funcionamento básico de um transponder é bastante simples, devendo o piloto atentar para alguns detalhes para cumprir as regras de sua utilização. Muito embora existam diferentes tipos e marcas de aparelhos, o modo de operação pode ser idêntico para todos. As funções do botão liga e desliga, por exemplo,
nós temos quando estiver na posição off, a aeronave pode taxiar na pista sem intenções de decolar e não estará sendo exibido nada, ou ser posicionado imediatamente após o pouso, ou seja, na posição crítica de número 5. Então, vamos colocar o transponder para off. Posição standby é uma posição onde nada será transmitido. Quando se coloca nessa posição standby, o piloto poderá verificar se o equipamento irá funcionar satisfatoriamente, pois a luz verde do botão ident, ou luz vermelha de um botão chamado ident, vai se acender durante 30 segundos. Isto indica que o transponder irá operar normalmente. Com a chave liga e desliga posicionada na posição on, corresponde ao modo alfa de operação, ou seja, o equipamento estará transmitindo apenas o código de 4 dígitos que foi alocado no equipamento. Na posição alt, corresponde ao modo Charlie de transmissão, ou seja, o aparelho transmitirá, além da altitude do voo, também o código que foi alocado. Na posição teste, será testada a lâmpada do botão de ident, caso esta lâmpada permaneça, por exemplo, apagada durante o voo. A iluminação do botão de ident, ou a lâmpada, piscará em intervalos irregulares, indicando que o aparelho está em constante comunicação com a antena de radar. Se, no entanto, essa luz permanecer totalmente acesa ou totalmente apagada, poderá indicar inoperância da lâmpada ou mesmo problemas com a transmissão do equipamento. Quando houver algum problema na transmissão do transponder e por solicitação do controlador, o piloto poderá proceder ao que se chama uma verificação do equipamento, fazendo o seguinte: deve selecionar o chaveamento para standby, retornar para a posição normal, qual seja o modo alfa, ou prosseguir até o modo Charlie, e pressionar o botão de ident. Nunca pressione a tecla ident a não ser que por solicitação expressa do controlador do órgão de controle de tráfego aéreo, pois, quando você pressionar essa tecla, o alvo na tela do radar modificará a sua visualização, uma espécie de cruz normalmente, e vai dar a correlação da aeronave com o que se chama identificação radar. Controlador de voo pode utilizar o termo quando visualizar um tráfego, dizendo a palavra contato radar. A variação de 4 dígitos de um transponder permite a alocação de até 4.096 combinações de códigos, sendo que 4 deles devem ser conhecidos dos pilotos, inclusive para as provas da ANAC. O código 2000, por exemplo, é um código que deve ser inserido antes de se receber instruções, ou seja, antes de entrar em área com cobertura radar, ou antes que se tenha um código pré-definido. Código 7500. Para as aeronaves com suspeita de interferência ilícita, ou mesmo bomba a bordo ou sequestro. 7600. Este código deve ser inserido para o caso de falha de comunicação de rádio. E, finalmente, o código 7700, para o caso de aeronaves em emergência, ou sendo interceptadas. Eis aqui um mnemônico para você guardar essas informações. A palavra ICE. I de interferência ilícita, código 7500. Letra C
de falha de comunicações 7600 e letra E para emergência, código 7700. Numa área radar, os controladores de voo organizam os tráfegos e procuram um sequenciamento melhor entre aeronaves, trabalhando com velocidades. Podem solicitar aumentos ou reduções. Na prática, isso ocorre muito com as aeronaves voando por instrumentos, mas, se um piloto em voo visual for solicitado um valor específico, este deverá mantê-la em torno de 10 nós, isso é uma tolerância, da velocidade que foi solicitada. Por exemplo, Papa Tango November November Romeo, para a sequência de tráfego, reduza para 100 nós. O piloto estará agindo corretamente se ajustar a velocidade entre 90 e 110 nós de tolerância.